Atenção, amigos, as agências internacionais de notícias confirmaram agora há pouco que os Estados Unidos enviaram equipamentos pesados, equipamentos militares pesados, com tropas para o Caribe, para as costas da Venezuela. O Infobae, por exemplo, informou agora que Donald Trump anunciou que os Estados Unidos lançaram a maior operação antidrogas do Ocidente com forças navais e aéreas, para não permitir que regimes ditatoriais aproveitem a crise do Covid-19. A Marinha dos Estados Unidos enviou navios e aviões perto da costa da Venezuela depois de acusar o ditador Nicolás Maduro de narcoterrorismo. O Comando Sul dos Estados Unidos aumentará a vigilância, a apreensão e o envio de aeronaves, navios e helicópteros destrutivos, disse o presidente americano da Casa Branca, que indicou que o objetivo é proteger o povo americano da escória dos narcóticos ilegais, dos narcotraficantes ilegais, dos narcotraficantes, evidente. Durante o anúncio, o chefe do Pentágono, Mark Esper, também falou, argumentando que o regime ilegítimo de Maduro se beneficia do narcotráfico. O William Barr, chefe do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, indicou que, embora muitos dos esforços estejam concentrados no Covid-19, ao mesmo tempo a aplicação da lei e a segurança devem proteger o povo americano de toda a gama de ameaças. Ele disse: uma das nossas maiores prioridades deve continuar sendo a destruição dos cartéis mexicanos. Seu tráfico é amplamente responsável pela morte de 70 mil americanos por ano. Os cartéis precisam ser derrotados, tanto no México quanto na Venezuela, acrescentou Barr. Bem, aqui é preciso lembrar que os Estados Unidos oferecem 15 milhões de dólares a quem der informações que possam levar à captura de Maduro. Isso já mostra o nível desta ação. A ação é, sim, para quebrar a espinha dorsal do narcoterrorismo. E para isso é preciso, claro, derrubar Maduro, prendê-lo, mas também Diosdado Cabello, o homem forte do narcotráfico mundial. Bem, isso quer dizer o que exatamente? Quer dizer uma patrulha. Até o momento é apenas isso, uma patrulha. Mas, evidentemente, que nesta patrulha algo fora do script pode nos surpreender amanhã ou depois. Não estou falando numa invasão dos Estados Unidos à Venezuela, mas pode ser que alguma coisa saia do, digamos assim, o que é anunciado oficialmente nas redes. É possível que agentes secretos americanos aproveitem o momento tenso, o momento de, digamos, captura de Maduro para infiltrarem-se dentro da Venezuela. A CIA já fez isso muitas vezes. Basta lembrarmos de como foi a captura e morte de Bin Laden, por exemplo. Bem, em relação à política de Donald Trump no momento, algumas pessoas têm dito que Donald Trump esquerdou, porque fez concessões ao estilo da esquerda de combater uma grande epidemia que pode destruir os Estados Unidos. Vejam, Donald Trump, nós precisamos vê-lo como o homem mais inteligente hoje da política internacional. Ele está, sim, ombreando com grandes figuras do passado, como Winston Churchill, por exemplo, como Ronald Reagan, por exemplo, entre outros bambas da bola. Ele é provavelmente ainda melhor do que todos os outros, porque este momento em que ele administra os Estados Unidos não é um momento para amadores. Portanto, é preciso entender que Trump tem sempre uma estratégia. Os Estados Unidos está sofrendo, como no Brasil, a ditadura da esquerda, o pânico generalizado produzido pela mídia mainstream e por, evidente, políticos contrários, políticos esquerdistas e globalistas, Partido Democrata, enfim. Bem, acontece que Donald Trump, como está num contexto diferente, os Estados Unidos é sempre alvo de potenciais inimigos, como o Irã, por exemplo.
mudou de tática a partir de uma decisão de Donald Trump. Vamos aceitar a histeria da esquerda. Para quê? Para que amanhã ou depois todos nós nos conscientizemos de que fomos atacados. Porque o que Trump tem em vista é responder pesadamente à China, ao Irã e agora nós estamos vendo ao Cone Sul aqui, Venezuela, e o narcotráfico também espalhado pelo México, que muito tem prejudicado os Estados Unidos. Quando a matéria cita que o presidente fala em 70 mil mortes, ou melhor, que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fala em 70 mil mortes por causa do tráfico de drogas, hoje ninguém pode contestar que isso prejudica e muito a população americana, porque afinal é um momento em que todos estão lutando para a preservação da vida. É o discurso da esquerda. Pois bem, seria contraditório combater o Covid-19, mas ao mesmo tempo permitir que o consumo de drogas seja tranquilo, liberado, fácil acesso e tudo mais, num momento em que quem só se beneficia com isso são os inimigos dos Estados Unidos, o narcotráfico, os países produtores de narcóticos e assim por diante. É claro que isso é uma grande tática do presidente. Vamos admitir, sim, que está quase tudo perdido, que as pessoas estão cancelando os seus CPFs como moscas. Vamos aceitar. Ok, esquerda, é verdade. Então vamos fazer de tudo para, primeiro, frear este acelerado processo de cancelamento de CPFs. Mas depois, unidos, vamos à captura daqueles que provocaram toda essa tragédia. E aí entra outro ponto que é factual. Os Estados Unidos estão, sim, acusando formalmente a China de ter mentido e, portanto, estão colocando a China como principal responsável por todo esse dano causado no Ocidente, mas principalmente nos Estados Unidos. E aí, uma hora, a conta aparecerá. É claro que a conta aparecerá e, neste momento, os democratas terão que aceitar. Por quê? Porque eles foram os primeiros a criarem o pânico, a criar esse sentimento de pânico. Trump, ao reforçar esse sentimento, está dizendo o seguinte nas entrelinhas: a hora que conseguirmos parar este vírus, nós iremos cobrar dos seus responsáveis. É ou não é uma excelente tática? Claro que muita gente pode torcer o nariz, não é bem assim, o problema lá existe. Sim, o problema existe, mas não pensem que é tão desesperador. O que aconteceu nesse caso é que Trump resolveu dar vez e voz à mídia mainstream, que quadruplicou, enfim, que aumentou demasiadamente o problema. Porque assim gerará um sentimento dentro do país de que é preciso cobrar a responsabilidade de quem causou. Ou seja, nesse caso, vai chegar um momento em que o tiro da esquerda sairá pela culatra. Pois é, outro ponto a ser destacado é que o Irã também é alvo dos Estados Unidos hoje, porque já não é novidade para ninguém, aliás, eu trouxe já 2 vezes essa notícia, o regime dos ayatolás está permitindo criminosamente que o Covid se alastre, inclusive nas suas forças armadas, ou principalmente nelas, para de alguma maneira fazer com que os infectados cheguem ao Líbano e do Líbano, através da faixa de Gaza ou da Samaria, enfim, cheguem a Israel. É uma tática de guerra suja, é claro, e isso também pesará contra o Irã, que está unidinho, ligadinho com a China como um grande parceiro nessa tática de guerra suja. O Irã também
terá uma resposta muito pesada, é o que tem deixado claro Donald Trump. Inclusive hoje ele postou exatamente isso em seu Twitter. O Irã está ameaçando as tropas americanas no Iraque. O ataque pode não ser mais como foi no passado. O ataque agora pode vir de uma bomba invisível, porque é tudo o que os ayatolás querem. Não foi por outra razão que Ali Khamenei disse que o Covid-19 era uma bênção de Allah. Agora, para quem pensa que eu estou criticando o Islã, engano, porque o perigo é exatamente o Irã, dos ayatolás alucinados. E é um perigo que não respeita a religião, porque o Irã tem também como alvo, não esqueçam, a Arábia Saudita, país também islâmico, evidentemente. Assim que tivermos uma nova informação sobre a questão da Venezuela ou do Irã, nós voltamos, mas provavelmente hoje não haverá nenhuma notícia extraordinária. Quero pedir aos amigos que se inscreveram recentemente aqui no canal no YouTube que verifiquem se a sua inscrição ainda está valendo, porque acontece das inscrições desaparecerem, né? O amigo se inscreve no canal e depois vai verificar e vê que não está inscrito. Tem acontecido muito aqui de pessoas que terem que se inscrever todos os dias, né? São verdadeiros amigos. Sobre o vídeo anterior, eu recebi muito apoio aqui, queria ter dado um coração a cada um, melhor, queria ter dado um abraço. Eu sei que abraço em tempos de Covid é complicado, mas quero dar um abraço, pelo menos virtual, em cada um de vocês que me apoiaram. Eu tentei começar a responder amigos e dar os coraçõezinhos, só que, por um motivo também desconhecido, não grudou, não ficou. Não ficava. Aí eu desisti, resolvi fazer esse agradecimento a todos vocês a partir desse vídeo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.